Boa noite, começamos mais um dia das nossas lives, Semana Catequética, da Arquidiocese. Hoje vai para a sala cheia, Isamara Lima, boa noite, Nina, boa noite, todo mundo já na sala. Nesse terceiro dia da live, os responsáveis são os catequistas e o padre assessor da região episcopal Belém. Então, hoje na sala estão presentes as catequistas Flávias e Janice. Boa noite. Boa noite, Janice. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à terceira noite da nossa Semana Catequética, online da Arquidiocese de São Paulo. Nós queremos acolher carinhosamente todas as nossas regiões episcopais da nossa Arquidiocese. Região Belém, Brasilândia, Uipiranga, Lapa, Santana e Sé. E a todos que estão nos acompanhando de todas as outras cidades e estados. É uma grande alegria para todos nós, desta comissão arquidiocesana, tê-los conosco em mais uma noite de formação. Eu aproveito para pedir também que vocês compartilhem essa nossa transmissão em suas páginas e assim possamos atingir mais catequistas neste momento tão importante de formação. Para todos nós que somos apaixonados por catequese e colocamos nossos dons a serviço da evangelização. Nós agradecemos também a presença do nosso bispo referencial da Comissão de Animação Bíblico-Catequética da Arquidiocese por estar conosco nesta noite. Dom José, a sua saudação a todos nós que nos acompanham. Passo a palavra ao senhor. Boa noite para todos vocês que já começaram desde segunda-feira, ontem, terça-feira, hoje, quarta, estão caminhando conosco, os catequistas, os assessores, também a equipe que está nos auxiliando nesses dias. Hoje é dia de São Brás, e a liturgia de hoje, o Evangelho lembra Jesus chegando em Nazaré, mas não tinha muita gente esperando festivamente a sua chegada. E quando ele, com seus discípulos, fazem presente ali na sinagoga, as pessoas ficam encantadas com a sua palavra, mas começam a desprezá-lo, lembrando que ele era gente daquela terra, que já tinha convivido com ele na sua juventude, enfim, que eu conheci bem os seus parentes. Como que alguém que não tem diploma pode chegar e falar coisas bonitas? No entanto, mesmo com palavras bonitas, cativantes, eles não aceitaram, a palavra não calou no coração do povo de Nazaré. Acho interessante essa palavra também para nós, catequistas, para todo cristão. Não basta ter o encantamento pela palavra. O encantamento precisa transformar a nossa realidade e transformar para melhor. Até mesmo a outra leitura do texto de hoje também falava do encorajamento, e acredito que isso é importante para nós, essa semana também, além da capacitação, uma semana também para nos encorajar, animar. Sempre digo que eu sou bispo sozinho, eu sou bem medroso, as pernas começam a tremer. Mas quando tem pessoas que estão comigo, que têm o mesmo pensamento, compram a minha ideia, aí dá mais coragem, anima. Assim também na comunidade. Não dá para a gente ser um catequista isolado. Em unidade, em comunhão com os outros, com as outras, a gente vai se encorajando, animando e fazendo o reino acontecer. Então, que seja mais uma noite de muito entusiasmo, muita coragem, ânimo, para que nós possamos melhorar ainda mais a nossa catequese. Um bom encontro para todos vocês. Obrigada, Dom José. Nós agradecemos também o nosso assessor, Padre Tiago Pacini, que estará conosco, né? E a equipe
da região Belém, que somos responsáveis pela formação, com o nosso tema de hoje, Caminho, Verdade e Vida. Mistagogia hoje, resgate da experiência mistagógica e novos caminhos para a catequese. Então, iniciemos o nosso encontro invocando a Santíssima Trindade. Estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Invoquemos a presença do Espírito Santo em nosso meio. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Agora eu passo a palavra a Flávia. Leitura do Evangelho de João 14, versículos 5 ao 10. Tomé lhe disse: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se me conhecesses, também conhecereis meu Pai. Desde agora o conheceis e o vistes. Filipe lhe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Há tanto tempo estou convosco, e tu não me conheces, Filipe? Quem me vê, vê o Pai. Como podes dizer, mostra-nos o Pai? Não crês que estou no Pai, e o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo. Mas o Pai, que permanece em mim, realiza as suas obras. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou fazer assim uma breve apresentação do nosso palestrante, o Padre Tiago, né? Eu vou passar uma breve bibliografia dele. Padre Tiago Fassini Paro, ele é pedagogo, mestre em teologia e especialista em liturgia, ciências e cultura pela PUC de São Paulo. Em espaço litúrgico e artes sacras pela PUC do Rio Grande do Sul. Ele colabora com a Liturgia do Brasil como assessor do setor de espaço litúrgico da Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da CNBB. É secretário executivo da Associação dos Liturgistas do Brasil, a ASLE. É autor de diversos livros, entre eles uma coleção de manuais de catequese, O Caminho. E os livros A Celebração do Rica, Conhecer para Bem Celebrar, e Catequese e Liturgia na Iniciação Cristã, publicados pela editora Vozes. Ele assessora ainda a Comissão de Iniciação à Vida Cristã da região Belém, que é onde nós participamos. Boa noite, Padre Tiago. Passo a palavra ao senhor. Boa noite. Obrigado, Flávia, Janice. Obrigado, Juliana. Minha saudação toda especial também a Dom José, o nosso bispo referencial para a catequese da Comissão de Animação Bíblico-Catequética da Arquidiocese de São Paulo. E, saudando vocês, quero também saudar a todos que compõem a nossa Comissão Arquidiocesana, o Padre Paulo Gil, que é o nosso assessor arquidiocesano, os demais padres e catequistas de todas as regiões. Também você, catequista, aqui da Arquidiocese de São Paulo, que nos acompanha essa noite, e também você que não é da Arquidiocese, mas está aí, né, espalhado pelo Brasil afora, que também nos acompanha. Eu estou vendo aqui nos comentários,
tem gente do Pará, tem gente do Amazonas, tem gente do Rio Grande do Sul, gente de Vitória. Então, quero saudar todos vocês que também nos acompanham nessa noite. O nosso tema hoje, então, é Mistagogia Hoje, resgate da experiência mistagógica e novos caminhos para a catequese. Nós vamos, então, dar continuidade, né, àquela reflexão já iniciada na segunda e terça-feira, né? Falamos um pouquinho das cartas de Paulo, né, da importância da Sagrada Escritura na segunda-feira, ontem, nessa catequese familiar com o Padre Paulo Gil, esses novos desafios, e hoje vamos entrar um pouquinho, né, em como pensar a catequese hoje a partir do método mistagógico. Então, eu vou pedir que a Juliana coloque para nós algumas imagens que vão nos ajudar na nossa reflexão hoje. Então, a primeira coisa que nós precisamos saber para meditarmos o tema mistagogia, que esse tema ele surge lá na igreja há muito tempo, no século III, século IV, quando nós tínhamos a iniciação a cristã dos primeiros cristãos. Então imaginem, né, Jesus, antes de subir para o Pai, nos deixou essa missão: ide, anunciar o evangelho a todos os povos e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nesse mandato, nós encontramos, né, duas dimensões da iniciação cristã. Primeira, a catequese, o ir anunciar o evangelho, e a segunda, litúrgica, batismal, ide, batizai em nome da Trindade. E a partir daí, os discípulos, então, começam a sair pregar, né, o querigma, e muitas pessoas, então, vão se convertendo à medida que o anúncio é feito. Porém, os primeiros cristãos vão percebendo que não bastava apenas anunciar Jesus e batizar, que muitos, depois de batizados, né, acabavam trazendo resquícios ou do judaísmo ou da sua fé pagã, né, ou do paganismo. Basta a gente ver o primeiro conflito que a gente encontra nos Atos dos Apóstolos, foi pela questão da circuncisão, aonde aqueles que eram convertidos do judaísmo queriam que os que vinham do paganismo se circuncidassem. E aí, então, nós temos ali o conhecido primeiro concílio de Jerusalém, e a partir daí, então, os discípulos, né, e os que foram assumindo à frente das comunidades depois, foram vendo que, antes de se batizar, precisava purificar, precisava fazer com que aqueles que pediam o batismo compreendessem bem essa igreja que estava nascendo, né, essa nova doutrina, esse novo jeito, né, de se relacionar com Deus. E aí, então, começa a surgir, né, o que nós chamamos de catecumenato da igreja primitiva, que é a catequese que era feita, né? Então, a Juliana pode passar esse slide de novo. E então nós chegamos aí no século III, século IV, onde nós vamos encontrar um itinerário catecumenal já bem formado, já bem constituído. E esse itinerário era constituído por 4 tempos e 3 etapas, como se fosse uma escadinha. Então começava ali no pré-catecumenato, com esse querigma, esse anúncio, né, essa verificação se de fato aquela pessoa, né, queria se converter e abraçar Jesus Cristo, renunciando tudo aquilo que não convinha, né, com os valores evangélicos, e depois você tinha aí esses passos, esses degraizinhos. O que é importante saber aqui? Que no penúltimo degrau, nós temos as celebrações dos sacramentos. E nessa época, só participava dos sacramentos, da celebração dos sacramentos, da missa, por exemplo, quem era batizado, porque se tinha um costume de guardar a disciplina do arcano, ou disciplina do sigilo. O porquê guardar esse segredo? Porque muitos dos nossos ritos, ou vêm do judaísmo, ou vêm do mundo pagão, que foram ressignificados. Vamos pegar, por exemplo, o Natal. A própria festa do Natal era uma festa pagã, né, do Deus Sol, que foi ressignificada, né, e é onde os cristãos falavam, olha, o nosso Sol é Jesus Cristo. Então, os primeiros cristãos, os santos padres, no século III, século IV, com medo de que aqueles que estavam se convertendo, sem uma formação, entrassem numa celebração, eles podiam não compreender, né, aquela liturgia, né, aqueles ritos, aqueles símbolos.
Então, você tinha toda essa catequese, né, onde aos poucos ia sendo revelado o sentido dos ritos, o sentido dos símbolos, e só depois, então, na vigília pascal, que eles iriam participar, né, da liturgia toda, né? Até então eles participavam mais da celebração da palavra. E aí na vigília pascal, então eles iam ser batizados, crismados, né, e receber a Eucaristia pela primeira vez. Então eles recebiam os 3 sacramentos de uma única vez na vigília pascal. Então tudo aquilo era novo, era novidade, né? O primeiro batizado que eles vão presenciar Nós tivemos um probleminha técnico, o sinal caiu, mas o padre Tiago já está voltando. aí. Opa, padre, já estamos... Vou colocar o senhor de novo. A internet anda uma maravilha, né, em São Paulo. Então, voltando aí aos nossos slides, nós temos aí, né, então, o primeiro batismo que eles vão ver é o deles, né? A primeira vez que eles vão ver o rito eucarístico é quando eles vão comungar, receber a Eucaristia pela primeira vez. Então, esse conjunto de ritos, né, tudo isso é muito novo para eles, né? Apesar de estarem preparados para compreender a teologia do que estava acontecendo, eles não tinham, né, uma definição, né, do sentido, do significado, né, pormenorizado desses ritos. E é por isso, então, que existia, né, a quarta etapa, que era o quarto tempo, na verdade, que era a mistagogia. E esse tempo, então, acontecia após a vigília pascal, né, durante o tempo da Páscoa, aonde o mistagogo, ou o catequista, né, ia partir, né, daquilo que eles celebraram na vigília pascal, ia então dar chaves, a significação de tudo aquilo que aconteceu. Então esse itinerário catecumenal visava não apenas dar um sacramento, mas constituir, formar discípulos missionários de Jesus Cristo. E então nós vamos, dentro desse itinerário catecumenal, pensar agora, no tempo da mistagogia, o método mistagógico. Então, pode passar mais uma imagem. Então, para a gente compreender o termo mistagogia, ele é composto por 2 conceitos gregos, mística, que vem de mistério, e agogia, né, que é relativa a conduzir ou guiar. Então, assim, podemos traduzir mistagogia como a ação de guiar, conduzir para dentro do mistério, ou ainda a ação pela qual o mistério nos conduz. Né? Pode passar mais um. E a grande pesquisadora, a autora Rosemary Fernandes da Costa, que tem um livro Paus, né, com esse título da mistagogia, ela vai definir um pouquinho melhor esse termo, dizendo que, etimologicamente, né, mistagogia possui o sentido de ser conduzido para o interior dos mistérios. Na antiguidade cristã, o termo designa, sobretudo, a explicação teológica e simbólica dos ritos litúrgicos da iniciação, em particular, batismo e da Eucaristia. Né? Então, nós podemos traduzir como essa Eucaristia, né, como conduzir, guiar, ou seja, revelar, né, desvelar aquilo que está escondido, né, através dos ritos e dos símbolos. O que nós precisamos entender aqui, para entendermos um pouco melhor a Eucaristia, que a liturgia ela tem uma linguagem própria. A liturgia é comunicação. Porque muitas vezes as pessoas dizem assim, a missa é chata, a missa é monótona, é repetitiva. Ora, por que na maioria das vezes a missa é chata, monótona, repetitiva? Eu sempre dou esse exemplo, né, porque eu acho que é muito fácil para a gente compreender. Imaginem vocês se eu passasse agora um filme em mandarim. Talvez nenhum de nós saiba falar mandarim. Se a gente for assistir um filme em mandarim sem legenda, o que vai acontecer? A gente vai ver que está tendo um diálogo, a gente vai ver que está tendo, né, uma interação ali, porém a gente não vai compreender, a gente não vai conseguir decodificar o que está acontecendo. Então, né, com certeza, daí 5, 10 minutos que a gente estiver assistindo esse filme, o filme vai ficar sem graça, né? O filme vai ficar chato. A liturgia é a mesma coisa. A liturgia é constituída por um conjunto de ritos e símbolos.
O rito e o símbolo é aquilo que eu vejo, mas ele me remete a uma realidade que eu não vejo, a uma significação que vai além daquilo que eu estou vendo. Por exemplo, né, quando o padre e os ministros adentram a igreja, fazem uma reverência ao altar. O que é essa reverência? É uma saudação, uma maneira de cumprimentar. Né? Ora, mas cumprimentar, a gente cumprimenta pessoas, não objetos. Né? Mas por que fazer uma reverência a uma mesa? Porque esse rito, né, tem um significado que vai além daquilo que nós estamos vendo. Né? Para a liturgia, para a igreja, o altar é Cristo. Né? Pois Cristo mesmo disse, eu sou o altar, cordeiro e sacerdote do próprio sacrifício. Então, ao fazer uma reverência ao altar, nós estamos saudando Cristo presente, né, sacramentalmente, simbolicamente, naquele altar. E por isso que o padre beija o altar, ele não está beijando uma mesa, ele está beijando o próprio Cristo. Né? Então, a mistagogia tem esse papel de nos ajudar a olhar para o rito e compreender o seu sentido teológico, seu sentido litúrgico, né, daquilo que está acontecendo. Pode passar, Juliana. E aí, por isso que, então, nós vamos lá no tempo da mistagogia e nós vamos pensar agora o método mistagógico. Ou seja, naquele tempo, que era o quarto tempo, como que os padres ensinavam liturgia, como que os padres faziam com que os neófitos, ou seja, aqueles que foram batizados na vigília pascal, compreendessem, né, a liturgia e a teologia litúrgica da igreja. Então, César Giraldo, que é um autor, né, ele escreveu um livro, Num Só Corpo, e ele faz um tratado sobre a Eucaristia. E ele, então, nos faz um convite a imaginar, por exemplo, Ambrósio de Milão numa catequese mistagógica. Então, imaginem vocês, no Sábado Santo, então, século IV, pela primeira vez, né, eles vão ver um batizado. Pela primeira vez, eles participam de uma liturgia eucarística. Então, tudo aquilo foi muito novo. Então, na semana seguinte, né, Ambrósio de Milão reunia todos esses neófitos, esses recém-batizados ou recém-iluminados. E qual ambiente que ele reunia esses neófitos? Lá onde o sacramento aconteceu, lá onde a celebração aconteceu. Então, vocês podem ver por essa imagem, né, nesse caso, a igreja. Então, nos bancos tem os neófitos, ao lado nós temos Ambrósio de Milão, que é o catequista, né, o mistagogo, e depois, na frente, nós temos o altar. Né? Então, na igreja primitiva, a catequese feita pelos padres especulavam nas celebrações e a partir das celebrações. Eles não estavam preocupados em dar explicações e formas sistemáticas. Então, César Giraldo vai explicar isso, né? Então, pode passar, Juliana, e ele vai dizer assim, né? Então, guardem essa imagem que nós vimos da igreja, né? O mestre não se põe no centro da cena, mas do lado. No centro está o altar, já que estamos na igreja. Mistagogo e neófito comportam-se como se tivessem a maneira dos camaleões, o controle independente dos olhos. Com um olho, ou seja, com um olhar material, mestre e discípulo se olham. O mistagogo olha com amor para os neófitos, né, no caso Ambrósio de Milão, e os neófitos olham com confiança para o mestre. Mas com outro olho, com o olho teológico, mestre e discípulo olha para o altar, que não perdem de vista um só instante. O altar é o verdadeiro mestre. Ou seja, o que significa isso? Né? Significa que a própria liturgia inicia. A própria liturgia bem celebrada, ela transmite o mistério da nossa fé. Né? Eu sei que já vi nos comentários aqui que alguém está querendo saber o que é neófito. Neófitos são os recém-batizados, né, ou os recém-iluminados. Então, aquele que acabou de ser batizado, ele é um neófito, tá bom? Então, neófitos são os recém-batizados, né, aqueles que acabaram de ingressar, né, na igreja. Pode passar, Juliana. E então, nós temos esse esqueminha, né? Então, vejam esse, mistagogo bispo, discípulos neófitos, né? Então, nesse esquema, nós vemos como se dá a dinâmica da metodologia mistagógica, do método mistagógico. Então, primeiro rezam, depois criam. Rezavam para poder crer, rezavam para saber como e no que deveriam crer. Né? Então,
olha, você tem essa interação entre o catequista e o discípulo, né, entre o mistagogo e o neófito, né, mas todos eles olhando para o altar. Por quê? Porque partia da liturgia. Então, prestem atenção. Primeiro celebravam e depois iam entender. E à medida que o mistagogo ia falando, ele vai dizer, vocês sabem porque vocês foram mergulhados 3 vezes na piscina batismal? Aí o neófito lembrava que o padre fez ele entrar na piscina e mergulhou ele 3 vezes. Então, o mistagogo parte do rito, e aí depois, né, o neófito, ou catecúmeno, ou catequizando, busca na memória isso, esse rito que ele viveu, e aí ele dá toda a significação. Porém, infelizmente, nós acabamos perdendo esse método ao longo do tempo, por N motivos que não convém agora. Até que nós chegamos no segundo milênio da nossa fé, onde nós tínhamos apenas essa interação professor-aluno, essa catequese escolinha, né? Primeiro estudam, depois rezam, rezam conforme o que estudaram, rezam como estudaram. E nós, com esse método escolar, acabamos perdendo, né, esse método mistagógico, né? E o porquê disso, né? Porque aí nós temos uma série de coisas que começam a entrar as heresias na igreja. Para combater essas heresias, a gente precisa começar a racionalizar um pouquinho mais a fé, né, explicar a fé do ponto de vista de termos filosóficos, teológicos, e a gente, então, acabou perdendo esse método mistagógico até que nós chegamos, né, no segundo milênio, né, e não, né, sabemos disso, né? Até que antes do concílio nós tínhamos uma missa que podemos dizer do ponto de vista de comunicação estéril, né, onde o padre celebrava e cada um de nós ficávamos lá no banco rezando o terço, fazendo as suas novenas, né? Então nós perdemos a essência da celebração, perdemos a liturgia como comunicação, a liturgia como a primeira iniciadora na vida cristã. Até que vem o Concílio Vaticano II e faz esse resgate, né, do método mistagógico, faz esse resgate, né, dessa catequese da igreja primitiva, dizendo, olha, nós precisamos resgatar a nossa identidade, aquilo que é a essência, não podemos ter o rito pelo rito, mas esse rito precisa falar, esse rito precisa ser frutuoso. E aí vem o Concílio Vaticano II, que pede, né, toda a volta dessa recuperação do catecumenato da igreja primitiva, feito em etapas, né? Então, a Sacrosanto Concilium, primeiro documento aprovado pelo Concílio Vaticano II, então vai fazer esse pedido. Pode passar. E aqui, então, nós temos, né, essa divisão entre primeiro e segundo milênio. Então, o primeiro milênio, século II, III, IV, até V, VI, nós temos lá essa centralidade no mistério pascal, a festa maior é a Páscoa, a fonte principal de espiritualidade é a liturgia, os sacramentos são essa celebração da vida em Cristo, a principal fonte de inspiração teológica é o mistério celebrado, se tinha uma centralidade na palavra de Deus, o caráter comunitário da Eucaristia, essa adaptação às diferentes culturas, né? Então, por isso que nessa época nós tínhamos várias famílias litúrgicas, então você tinha liturgia copta, liturgia armênia, a liturgia maronita, até quem mora aqui em São Paulo tem a oportunidade de conhecer outras famílias litúrgicas, a não ser a nossa do rito romano ou do rito latino. E tudo isso se tinha uma preocupação pela qualidade, não estavam preocupados em quantidade, não era uma igreja de massa, mas era uma igreja de pequenas comunidades. Com o passar do tempo, né, a igreja vai aumentando, o imperador se torna cristão, e aí então acabam as perseguições, e aí muitas pessoas, né, não por querer seguir Jesus Cristo, mas por uma certa conveniência, para agradar o imperador ou para estar próximo do imperador, acaba se tornando cristão, e aí então, né, isso vai fazendo com que a gente vai perdendo aquelas pequenas comunidades, até que nós chegamos no segundo milênio, numa igreja de cristandade, uma igreja de massa, aonde, para combater as heresias, de modo especial a heresia da presença real de Jesus na Eucaristia, há um reforço, né, nessa presença, a ponto de virar uma certa devoção. Aí a festa maior deixa de ser a Páscoa, e aí você tem essa centralidade na devoção ao Santíssimo Sacramento. A festa maior é Corpus Christi, por exemplo, né? Então, você tem a principal fonte de espiritualidade são as devoções, os sacramentos muitas vezes são tidos como remédios,
e aí você tem uma especulação racional, uma centralidade da vida dos santos, um individualismo religioso, um centralismo e uniformidade romana, uma complexidade cerimonial e uma grande preocupação pela doutrina, como eu disse, para combater essas heresias, né? Então, você vê que nós temos, né, do método catecumenal, né, do itinerário catecumenal da igreja primitiva ao segundo milênio, né, lados opostos aí, né, uma grande cisão, né, duas teologias completamente diferentes. Pode passar? E isso fez com que, então, batesse de cheio na nossa prática catequética. Por quê? Porque muito do que nós temos na nossa catequese hoje é reflexo daquilo que nós vivemos no segundo milênio, né? Então, é muito comum, vocês já devem ter prestado atenção na igreja de vocês, que muitas pessoas terminam de comungar e vão rezar na capela do Santíssimo, né? Muitas pessoas que acabaram de comungar têm necessidade de que o padre exponha o ostensório e passeie com o Santíssimo dentro da missa, né? Então, tudo isso é resquício, né, daquilo que nós vivemos no segundo milênio. E o Concílio Vaticano II, então, vem pedir esse resgate para a gente superar essa fé, né, simplesmente da devoção, mas trazer de volta essa centralidade no mistério da Páscoa. E foi o que o Concílio Vaticano II, então, nos pede. Então, só para vocês terem um exemplo, né, se nós perguntássemos lá no século IV para Ambrósio de Milão, o que é a Eucaristia? Né, Ambrósio iria responder partindo do rito litúrgico. Então ele vai dizer, desejo saber com que palavras se consagra? Ouve quais são essas palavras, diz o sacerdote. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar essas oferendas, pois na noite em que ia ser entregue, tomou o pão, tomou o cálice, e a partir de lá. Já no segundo milênio, né, se a gente perguntasse para Pedro Lombardo, que foi um grande teólogo do século XII, ele iria responder a existência da Eucaristia, a Eucaristia é sacramento, qual é a sua essência, quais são os seus efeitos. Vejam, que são perguntas teóricas sem referência à celebração. E isso fez com que muitos de nós fôssemos catequizados, né, porém, não fôssemos iniciados, né, na prática litúrgica. Não tivemos essa sensibilização para os nossos ritos e nos nossos símbolos. Então, muitas vezes as pessoas vão, comungam, mas na maioria das vezes, né, não sabem, né, de fato o que estão celebrando ali. E a gente pode afirmar isso graças como diz Dom Armando Buchol, a criatividade selvagem que se tem por aí, inventa missa disso, missa daquilo, show, papel picado, missa de cura e etc. E vai inventando um monte de coisa que não cabe dentro da celebração. Então isso é um indício, é um sintoma de que a gente não sabe o que nós celebramos, né? Que fomos bem mal catequizados quanto aos nossos ritos e aos nossos símbolos. Então, uma vez que nós estamos resgatando o catecumenato da igreja primitiva, essa catequese feita em etapas, gradual, né, vai encontrar um lugar importante na nossa prática catequética hoje, a mistagogia. Então, Juliana, pode passar mais um. E aí, para a gente entender um pouquinho melhor como era essa catequese, eu trago aqui um trecho da catequese, da primeira catequese mistagógica de Cirilo de Jerusalém aos recém-iluminados, ou neófitos, ou recém-batizados. Esse trecho eu retirei desse livrinho, Catequeses Mistagógicas, Cirilo de Jerusalém, que é uma publicação da editora Vozes. É bem interessante, a editora Vozes lançou essa coleçãozinha, chama Clássicos da Iniciação Cristã, onde ela vai trazer vários livretinhos com as catequeses dos Santos Padres. Então você tem a Didaqué, Cirilo de Jerusalém, Ambrósio de Milão, Santo Hipólito de Roma e outros, né? Então vale a pena ler essas catequeses, que a gente vai descobrir uma riqueza imensa aos nossos símbolos. Então ele vai dizer assim: desde há muito tempo desejava falar-vos, filhos legítimos e muito amados da igreja, sobre estes espirituais e celestes mistérios. Mas como sei bem que a vista é mais fiel que o ouvido, esperei a ocasião presente para encontrar-vos depois desta grande noite. Ora, que grande noite que é essa? A Vigília Pascal. Mais preparados para compreender o que se vos fala, né, e levar-vos pelas mãos do prado luminoso e fragrante deste paraíso. Ora, o que Cirilo de Jerusalém está falando? Ele vai dizer assim, olha, por conta da disciplina do arcano, eles nunca tinham participado de um batizado, nunca tinham visto uma liturgia batismal. Então, Cirilo vai dizer assim, não adiantava eu explicar para vocês o que era o batismo, como que era a celebração, o significado de mergulhar na água,
porque vocês não tinham parâmetros, não tinham onde buscar e imaginar. Então eu podia falar uma coisa e vocês imaginarem uma coisa completamente diferente. Então ele vai dizer, eu esperei vocês primeiro participarem da celebração, porque uma vez participando da celebração, agora, à medida que eu for explicando, vocês vão buscando na memória aquilo que vocês vivenciaram, aquilo que vocês celebraram, experimentaram, e isso vai ficar muito mais claro para vocês. Pode passar, Ju? E então, né, ele vai aqui uma catequese, né, sobre a unção com óleo dos catecúmenos, que naquela época era chamado de óleo exorcizado. Ele diz assim, fostes ungidos com óleo exorcizado desde o alto da cabeça até os pés. Assim vos tornastes participantes da oliveira cultivada, Jesus Cristo, cortados da oliveira bravia, fostes enxertados na verdadeira oliveira. O óleo exorcizado era símbolo, pois, da participação da riqueza de Cristo. Afugenta toda a presença das forças adversas. Com a insuflação dos santos e a invocação do nome de Deus, qual chama impetuosa queima e expele os demônios, assim este óleo exorcizado recebe pela invocação de Deus e pela prece uma tal força que queimando não só apaga os vestígios dos pecados, mas ainda põe em fuga as forças invisíveis do maligno. Percebam que ele parte, né, do rito, olha, vocês foram ungidos do alto da cabeça até o dedão do pé, e aí ele vai dar vai buscando, né, em textos bíblicos, né, e vai trazendo toda a simbologia, né, se a gente for continuar lendo a catequese, né, desse rito. E o porquê que era ungido do alto da cabeça até o dedão do pé? Porque é um rito que surge a partir de uma prática de guerra. Então, na época dos primeiros cristãos ali, tinha uma prática de guerra, que quando iam para a guerra se lambuzavam de óleo para que o inimigo não se apoderasse deles, eles não fossem aprisionados. Os primeiros cristãos olham essa prática de guerra e vai dizer, olha, os nossos catecúmenos, né, aqueles que estão se preparando para se tornar cristãos, eles também travam uma batalha contra o inimigo, contra o mal. Então vamos ungí-los com o óleo dos catecúmenos, que é o próprio Cristo, né, esse ungido do Pai, né, para que Cristo forme essa armadura neles, né, e o inimigo não se apodere deles. Né. Vejam, olha a riqueza como era a unção com o óleo dos catecúmenos no quarto século, e hoje nós reduzimos, né, essa unção para um dedão de óleo. O padre vai lá no vidrinho e diz assim, como esse óleo penetra no seu peito, Cristo penetra na sua vida. Né. Então, aquilo que era feito em abundância, a gente reduziu a um rito pelo rito. Por quê? Porque nós não compreendemos os nossos ritos. Né? Os padres, diáconos que têm acesso ao ritual do batismo, né, principalmente o batismo de criança, vai dizer que a unção deve ser feita com abundância, né, que as mães tragam as crianças de tal forma que o padre possa ungir, né, com abundância, né, fazer uma verdadeira unção, ou seja, derramar óleo. Mas isso, de fato, não acontece porque, né, nós não recebemos, né, não tivemos uma catequese mistagógica como deveria. Né? Então, o método mistagógico vai mudar não só a nossa maneira de catequizar, mas vai também mudar a nossa maneira, né, de celebrar, uma vez que nós vamos participar da liturgia muito mais conscientes, né, daquilo que nós celebramos. Ju, mais um, pode passar? Aí vocês devem estar se perguntando assim, nossa, só falta mais 10 minutinhos para o padre acabar de falar, e, né, essa maravilha toda, como colocar em prática hoje? É possível, né? Como que essa prática do quarto século pode iluminar a nossa realidade hoje? Né? Pode e muito, e nós podemos muito mudar a nossa catequese, trazendo para os nossos encontros de catequese essa catequese mistagógica. Né? Então, por exemplo, vocês têm ali na primeira foto as crianças ao redor, não sei se dá para ver direito aí, mas eles estão confeccionando uma coroa do advento. Ora, isso vem da mistagogia. O método mistagógico nos ilumina a fazer isso hoje. Então, por exemplo, as crianças, quando vão no primeiro domingo da quaresma, no primeiro domingo do advento na igreja, elas encontram lá uma coroa do advento. Elas sabem o que é essa coroa do advento? Elas sabem porque a cada domingo a gente acende cada uma das velas? Não. Olha que bacana se a gente pudesse, ali, depois da festa de Cristo Rei,
reunir as crianças da catequese, né, pegar um floral ou uma cesta com terra, levar raminhos verdes, levar as velas, e a gente pudesse confeccionar uma coroa do advento com os meus catequizandos e explicasse para ele, olha, então eles fazem, e aí eu vou explicar por que é circular, por que é verde, por que tem 4 velas. E aí eu faço uma catequese mistagógica a partir daquilo que eles fizeram, a partir daquilo que eles viram, e aí a cada encontro de catequese eu posso acender uma vela da coroa, se a gente tiver catequese ali no período do advento, e quando a criança chega na igreja, o que ele vai encontrar lá? A vela da coroa, a coroa do advento. Né? Então, ou, por exemplo, eu vou falar sobre o sacramento da unção dos enfermos. Ora, às vezes, para uma criança de 12, 13, 14 anos, é difícil de entender o que é a unção dos enfermos. Tanto é que, muitas vezes, a criança nem entrou no hospital, nem lembra de ter entrado no hospital, não sabe o que é a doença. Então, vamos buscar um método mistagógico. O método mistagógico vai dizer que primeiro a gente celebra e depois a gente explica. Então, né, a gente pode ir lá conversar com o padre, pode conversar com a equipe de liturgia, e aí, então, o padre a gente conversa com o padre, a equipe de liturgia, e diz, olha, padre, tem alguém aqui da comunidade, já uma idosa, uma pessoa doente, que teria de condições de vir até aqui à igreja, para a gente celebrar o rito da unção dos enfermos, o sacramento da unção dos enfermos. Ele vai dizer, tem a Dona Maria, que já está idosa, né, e frágil, né, então a gente convida ela, a equipe de liturgia prepara a celebração da unção dos enfermos, o padre de estola, paramentado, de túnica, né, com cantos, leitores para fazer a leitura do texto bíblico, e eu levo, então, os meus catequizandos para participar dessa celebração. Olha, a minha catequese é participar dessa celebração. E eles vão participar, o padre vai fazer tudo como está previsto no rito da unção dos enfermos. Terminou, eu posso pegar os meus catequizandos, né, e fazer a catequese mistagógica ali, ou na semana seguinte eu chamo eles e diz, olha, a semana passada nós estivemos aqui, né, para participar de uma celebração. Que celebração foi aquela? Nós rezamos pela Dona Maria. Por que nós rezamos por ela? Porque ela estava frágil, já idosa. Então, aquela oração que nós fizemos foi para quê? Foi para pedir força, cura. E a gente fez isso de que modo? O padre impôs as mãos. O que é essa imposição das mãos? O padre passou um óleo. Que óleo que é esse? E aí, então, a gente pode ir na Sagrada Escritura, vai buscando passagens em que o óleo era utilizado como remédio, né, nas unções e etc. E a gente, então, vai dando essa catequese pedagógica. Perceba que primeiro eles participaram e agora, né, eles vão buscando, né, à medida que eu vou falando, eles vão buscando na memória. E a gente pode fazer isso com todos os sacramentos. É claro que tem alguns sacramentos que é um pouco mais difícil, mas nós temos as redes sociais, né, a internet que pode nos ajudar. Por exemplo, uma ordenação. Né? Não é toda semana que a gente tem uma ordenação, e quando tem, às vezes é difícil levar os catequizandos, mas a gente pode buscar na internet um rito de ordenação, ou pedir o DVD da própria ordenação do padre, e conversar com o padre lá também, né, falar como foi a sua ordenação, mostrar os ritos principais, né, a imposição das mãos, o deitar, ungir as mãos, né, o revestimento com os paramentos, e assim por diante. E aí pode até ser um momento vocacional também. Né? Então, a gente pode fazer isso, né? Uma catequese mistagógica. Então, a gente pode começar pelos símbolos menores, o que é a água, o que é a luz, o que é o fogo, o que é o óleo, o que é a coroa do advento, o que são as cinzas, o que são os ramos, e a gente vai numa crescente até chegar nas celebrações sacramentais. Né? Além disso, né, nós precisamos ter em mente que a própria liturgia inicia. Ela inicia como? Quando nós celebramos bem. Né? E hoje a gente tem falado muito, quando a gente vai estudar mistagogia, a arte de celebrar, a arte celebrandi, né? Onde a gente busca esse adornamento, né? Essa nova visão da liturgia, né? Porque quando a gente entende aquilo que a gente celebra de uma forma diferente, a gente celebra melhor. Então, iniciar pela própria liturgia, fazer com que os meus catequizandos participem dessas celebrações bem feitas, bem preparadas. Né? Resgatar a espiritualidade litúrgica, né? Do ano litúrgico, né? Da liturgia da palavra, dos ritos, dos símbolos,
a ecologia, as orações são belíssimas, por exemplo. Eu vou fazer uma catequese mistagógica sobre o batismo. Então, eu posso levar os meus catequizandos para participar de um batismo, e aí eu vou depois destrinchando. E aí, por exemplo, eu posso pegar a oração de bênção da água batismal. Da água batismal. Se a gente for pegar a oração de bênção da água batismal, ele começa com anâmeses. São 6 anâmeses que a oração faz. Ela parte de 3 recordações em que Deus utilizou da água para se manifestar ao ser humano. Então, primeiro, vai lá na água do batismo, em Gênesis, que o Espírito pairava sobre as águas. Depois, vai falar dessa água de Noé, né, da arca de Noé, essa água que purificou, né, a humanidade. Depois vai falar da água do Mar Vermelho, em que o povo hebreu atravessou o mar a pé enxuto, sendo liberto da escravidão do Egito. Então, 3 momentos em que a água foi importante na história da salvação do Antigo Testamento. Depois, 3 do Novo. Então, o batismo de Jesus, por João Batista, depois a água que jorrou do lado aberto do coração de Cristo, e a 6ª, né, a própria fonte batismal. Olha que bonito isso, né? Se a gente pega essa oração e começa a buscar os textos bíblicos e explicar o que é o batismo a partir da própria oração de bênção da água do batismo. E mais ainda, né, por exemplo, a arte litúrgica. É muito comum nos batistérios a gente ver só imagem de João Batista batizando Jesus. Ora, o nosso batismo é o batismo de João? Não. Se a gente for lá na anâmesis, né, da oração de bênção da água do batismo, essa é uma, né, dos momentos em que Deus utiliza da água para se manifestar, mas tem outros. Então, ao invés da gente retratar só o batismo de Jesus por João Batista, a gente não podia representar esses 5 primeiros momentos, 3 do Antigo Testamento e os 2 primeiros do Novos, e o 6º, a própria fonte batismal, e aí eu levo os meus catequizandos para lá e explico o que é o sacramento do batismo a partir dessas imagens que estarão na parede, né? Então, a arte litúrgica, né, nós precisamos recuperar também, é muito mais do que colocar uma imagem de Jesus dentro da igreja. E nós, padres, nós, comunidade, precisamos recuperar essa catequese feita por um programa iconográfico nas nossas igrejas, né? Então, vejam, né, nós temos muito para fazer hoje. E, mesmo que às vezes não é possível fazer a celebração, que seria o ideal, mas nós temos hoje a internet, né? Nós temos vários vídeos que podem nos ajudar, que podem ajudar os nossos catequizandos a visualizar a riqueza simbólica da nossa liturgia, né? Então, pode passar mais um, estamos acabando. Pode passar, Ju. Para aqueles que quiserem se aprofundar nesse tema, antes das nossas perguntas, eu quero indicar, né, alguns livros da minha autoria. O primeiro é esse Catequese e Liturgia na Iniciação Cristã, o que é e como fazer. Então, tudo isso que eu falei para vocês está completinho nesse livro, né? E o outro está no cantinho ali, as celebrações do RICA, Conhecer para Bem Celebrar. Aqui eu pego todas as celebrações que estão no Ritual de Iniciação Cristã de Adultos, no RICA, e vou fazendo uma espécie de mistagogia, eu vou explicando cada uma dessas celebrações. Por quê? Porque, às vezes, a gente tende a fazer as celebrações que estão no RICA, mas por a gente não compreender a riqueza simbólica das celebrações, a gente acaba fazendo rito pelo rito. Eu já cheguei numa comunidade em que os catequistas disseram, padre, hoje nós vamos ter o rito de admissão. Falei, olha, que legal. Aí eu olhei para a porta da igreja e não tinha nada. Falei, olha, mas não prepararam nada para o rito? Nós vamos fazer dentro da igreja que dá menos trabalho. Ora, perdeu toda a simbologia do rito, né? Ou seja, fazendo dentro da igreja, o rito não comou o que deveria, né? Então isso, né, mostra que a gente fez o rito pelo rito, né? E o rito se tornou estéril e não comunicou aquilo que deveria. Então eu escrevi esse livrinho, depois o de baixo, as celebrações, celebrar e iniciar um mistério, a liturgia, que foi uma conferência que eu fiz na Semana Brasileira de Catequese, trabalhando um pouquinho esse rito. E esse livro que está aí no meio é um lançamento da editora Loyola. Eles traduziram esse livro do italiano, de Enrico Mazza, que chama A Mistagogia, as catequeses litúrgicas do fim do século IV e o seu método. Eu recomendo, os meus livros estão ali, mas são super simples, né? São muito mais didáticos, mas quem quiser aprofundar mesmo na mistagogia, pode ler esse livro, A Mistagogia, da Loyola.
e aproveitando, né, para quem está aqui em São Paulo, ou em Santos, ou em Campinas, nós fizemos aqui uma parceria com a Livraria Loyola, uma vez que esse livro é lançamento, e eu recomendo que todos os catequistas tenham esse livro para descobrir a riqueza que é a mistagogia. Quem for, né, nos próximos dias, até a semana que vem, na Livraria Loyola, daqui de São Paulo, ou de Campinas e de Santos, e disser que viu essa live, vai ter 20% de desconto no livro. Então, nós conseguimos, né, junto com a Livraria Loyola, esse desconto para vocês, catequistas, de 20%. Então, só ir lá, fala o nome do livro, A Mistagogia, de Henrico Massa, né, tá escrito aí na telinha para vocês, e falar, olha, eu vi na live da Semana de Catequese da Arquidiocese que o Padre Tiago garantiu que vocês dariam 20% de desconto para nós catequistas, para a gente estudar, para a gente se formar, se capacitar mais. Então, só ir lá e vocês já vão ter garantido esse desconto, tá bom? Se eles não derem o desconto, vocês me mandam uma mensagem que eu ligo lá na hora, tá bom? Mas já combinamos, né, com o Erasmo e com o pessoal da Livraria Loyola, tá bom? Então, pode tirar, Ju, os slides, e agora nós vamos ter alguns momentos de perguntas, né? Eu sei que foi muito rápido, né, o nosso tempo é muito curto, dada a riqueza que é o método mistagógico, mas isso daqui é só um aperitivo para que vocês possam buscar se aprofundar mais depois, tá bom? Muitas perguntas aí, Ju? Sim, padre, bastante pergunta, bastante comentário, todo mundo agradecendo a live, a riqueza de informações. Ficaria mais 1 hora ouvindo o senhor. A Arquidiocese de São Paulo, região episcopal Sé, escreveu assim: com essas explicações, percebemos, infelizmente, como são superficiais os ensinamentos passados às crianças e catequizando-os em nossas igrejas. Podemos nos aprofundar muito mais. Um comentário lá da região da Sé, né? O padre José Lino, bem fundamentado, padre Tiago. Podemos levá-lo também para as formações da pastoral do batismo de nossas regiões e para os nossos agentes. De pergunta... Já pensou, aproveitando o comentário do padre José Lino, que os nossos cursos de batismo, ao invés de ser aquele cursinho de batismo, fossem grandes catequeses batismais partindo do próprio rito, né? E que talvez depois do batismo a gente pudesse fazer um momento de mistagogia, né, dizendo, olha, domingo celebramos o batizado do filho de vocês, como que foi participar daquela celebração? Aquele óleo que nós passamos, aquilo, né? E a gente pode aproveitar e dar uma catequese, né, mistagógica também, né, depois do batismo, né? Porque é muito fácil fazer o sacramento, mas nós temos que oferecer também oportunidade para que esses pais, né, tenham a oportunidade de reconhecer essa riqueza e que o rito do batismo não seja só um rito social, né? A Maria Falopa, eu acho que ela quis dizer se gostaria de saber se existe a missa de cura e libertação, né, que o senhor citou sobre aquelas missas temáticas, né, e acho que ela queria saber se ainda existe, pela pergunta. Infelizmente, em alguns lugares ainda existem, né? O que nós precisamos compreender é que, na celebração eucarística, nós celebramos o mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Nós estamos lá aos pés da cruz do Senhor, né? Nós estamos lá no túmulo vazio, recebendo o anúncio de que Cristo ressuscitou, ele não está mais ali. E nós celebramos também a antecipação do céu, da Jerusalém Celeste. Então, nesse tempo cairótico da liturgia, onde o tempo, né, 1000 anos é como um dia é como 1000 anos, a gente celebra a cura da cura, né, que é a cura do pecado, a libertação da libertação, que é a libertação da morte. E quando a gente coloca um título na missa, missa de cura e libertação, a gente perde essa grandeza espiritual e a maioria das pessoas vem para celebrar curas físicas. Então, aquilo que é grandioso espiritualmente, a gente reduz a coisas materiais. Então, toda missa é de cura, toda missa é de libertação. Então, a gente não precisa colocar títulos na missa. Mas, infelizmente, a gente instrumentaliza a missa com passeios do Santíssimo, com orações, com ritos que não estão previstos no rito, e aí a gente acaba fazendo essa criatividade selvagem. Eu reconheço que, na maioria das vezes,
com uma boa intenção, com uma reta intenção na maneira de atrair, trazer as pessoas para a igreja, mas essa não é a saída, né? Porque a gente pode ter 2.000 pessoas numa missa de cura e libertação, acabou a missa, cadê essas pessoas, né? Então, nós estamos transformando a missa num produto, né, que as pessoas vêm, compram e vão embora, né? Então, isso não existe, não deveria ter, e se vocês forem convidados para esse tipo de missa, não vão, não participem, né, porque isso, como eu posso dizer, né, não ajuda em nada a gente celebrar o mistério da nossa fé. A Madalena Egas falou que foi muito interessante essa explicação quando o senhor falou da unção dos enfermos, né? Pois falar sobre a unção dos enfermos acho muito difícil explicar para as crianças, mas com essa ideia do padre estar junto e explica depois é muito bom, né? A ideia do padre estar junto na catequese é muito boa, ela quis dizer. De celebrar, né, a unção, as crianças verem o que é uma celebração de unção dos enfermos. E aí, partindo do rito, a gente vai explicar melhor, porque o rito tem esse papel de revelar aquilo que a gente não vê, que a gente não enxerga, né? Então, aquilo que é celebrado espiritualmente, né, se torna visível a partir dos ritos. E por isso que é importante a catequese mistagógica, que isso vai fazer com que a gente celebre melhor. Aproveitando, a Dione Souza, como podemos utilizar a mistagogia no rito da quarta-feira de cinzas? Então, como é um rito menor, talvez a gente não precise esperar, né, chegar até a quarta-feira de cinzas. Nós podemos pegar, por exemplo, o Evangelho de Domingo de Ramos, né, em que Jesus entra em Jerusalém, triunfal, né, sendo acolhido por ramos, e aí a gente faz o link da missa do Domingo de Ramos, né? As pessoas estão ali e o padre abençoa os ramos, aí a gente leva um raminho verde e mostra para as crianças. Então, olha, nessa missa, a gente leva o raminho verde lembrando essa cena em que Jesus entrou em Jerusalém. Aí esse ramo, que foi utilizado esse ano, ele é guardado. E aí, então, ele seca, e aí a gente queima, aí você leva um raminho seco, mostra para as crianças, e aí a gente põe fogo, vai virar um pozinho. E aí, esse pó é o que a gente coloca na cabeça. E aí a gente pode fazer uma missão de o que é esse pó? Né? Aí você pode pegar o evangelho que fala que a gente é pó, né, do pó viemos, do pó voltaremos, e etc, etc. E aí você vai fazendo essa mistagogia, né, explicando, né, o porquê de colocar sobre as cabeças, né, as cinzas. E aí quando ela vai, aí naquela semana a minha catequese vai ser o quê? Participar da missa de quarta-feira de cinzas. Então, né, não vai. Eu lembro que eu tinha o meu primo, né, era pequeno e na escola falaram que era cinzas de resto de pessoas mortas, né? Aí ele não queria de jeito nenhum ir na missa, né? Olha, se a gente tem uma catequese antes, explica, mostra de onde vem a cinza, olha, leva o raminho verde, leva o raminho seco, depois leva o pozinho, mostra o processo e explica o porquê do pó, né? A partir dos próprios termos que o padre usa, o padre vai dizer, lembre-te que é pó, né? E assim por diante, né? Convertei-vos crendo no evangelho, e aí, né, sem dúvida, a gente vai celebrar de maneira diferente. E vai ter um novo significado essas cinzas. A Sandra falou que não seria bom que houvesse com maior frequência a missa com crianças, que na comunidade dela não tem missa com crianças. Aqui é uma grande polêmica, né? Mas eu, enquanto pedagogo, né, e a partir da minha experiência, eu vou dizer o que nós fazemos. E aí tem as pessoas da paróquia Cristo Rei, aqui do Tatuapé, né, que podem confirmar como que funciona essa prática. Primeiro, como eu disse para vocês, a missa é para quem é iniciado. Né? Então não adianta eu querer pegar uma criança de 3, 4 aninhos e fazer com que ela fique ali. Então, imaginem a cabeça da criança. Eu digo assim, para o meu filho, vamos na missa. Aí ele chega lá, eu tenho que... Ele quer correr, ele quer brincar, que é próprio da idade, e aí eu não deixo, aí eu belisco e tal. Então ele vai crescer que a missa é um lugar chato. Então, o Código de Direito Canônico vai dizer que até os 7 anos de idade a criança não tem o uso da razão. Ou seja, ela não está preparada para estar naquele ambiente. Então, o que nós fizemos lá na Cristo Rei? Quando eu cheguei lá já tinha isso e eu apoiei com o padre Marcelo Marótica. Nós temos uma catequese durante o horário da missa, que é a pré-catequese, podemos dizer assim, tudo aquilo que vem antes. Então, no horário da missa, das 10h30 da manhã,
os pais levam as crianças para a igreja, e lá na porta da igreja tem uns catequistas que pegam essas crianças e levam para uma sala. E lá nessa sala eles vão trabalhar o evangelho do dia, vai trabalhar o ano litúrgico, música, história, uma coisa muito mais próprio para a criança, né? Brincadeiras e outras coisas, mas é uma catequese mesmo. E os pais ficam na missa. Então os pais conseguem participar melhor da missa, não tem essa preocupação de ficar correndo atrás do filho e etc. Quando está terminando a missa, os catequistas trazem as crianças, eu faço oremos, e antes da bênção final, eu chamo as crianças lá na frente e pergunto: o que vocês aprenderam na catequese hoje? Ah, nós aprendemos tal musiquinha, aí eles cantam, ou fizeram um desenho, aí uma ou outra fala, né, do que desenharam, o porquê, qual que é o significado e etc. Então eles ficam ali. Então eles participam da missa dessa forma, né, nessa catequese. Depois dos 7 anos, quando eles entram para a catequese propriamente dita, aí eles já não vão mais para lá, e eles vêm para a missa mesmo. Mas depois dos 7, o Código de Direito Canônico vai dizer que eles já têm o uso da razão, ou seja, eles já vão conseguir compreender um pouquinho melhor. Mas qual que é a tática aqui? Por mais que eu falo, vamos na missa, e ele não fique na missa, isso vai crescendo no inconsciente da criança, de que a missa é um lugar legal, porque ali vai ter um ambiente lúdico para ela ficar. E quando ela, então, depois que começa a catequese, e ela tem que ficar na missa, ela já está maiorzinha para compreender a importância daquele espaço. E os nossos catequistas, lá, depois quem está ouvindo pode confirmar isso, eles vão dizer: padre, as crianças que passaram pela pré-catequese, ou seja, que tiveram aquele momento, né, elas são muito mais dóceis, elas conseguem participar muito melhor, né, tanto da missa quanto da catequese. Então, isso é uma sugestão, tá bom? Então, nós temos que fazer com que as crianças cresçam indo na igreja, né, mas não necessariamente estar só no ambiente litúrgico, né? Se a gente for pegar a Domus Ecclesia na igreja primitiva, a Domus era a casa da igreja, ou seja, a igreja não é só o ambiente litúrgico, é todo o seu complexo. Então, a catequese também é a igreja, né? Então, enquanto ela não tem maturidade, nós criamos um espaço lúdico, né, catequético, para ir iniciando ela, ou seja, criando uma sensibilização, né? E quando ela estiver na idade de catequese, aí sim, ela é introduzida nos ritos, nas celebrações. Isso também é uma maneira de fazer mistagogia. Aproveitando, né, que o senhor está falando também, focando na mistagogia agora, a catequese de todas as etapas precisa ser vivenciada através dos ritos, dos símbolos, para ser mistagógica. Ok. Mas como seria a 4ª etapa, que se chama mistagogia? Nesta fase, as crianças e os jovens já receberam os sacramentos. Agora, importante essa pergunta, Ana Paula. Nós precisamos compreender que esses 4 passos, pré-catecumenato, catecumenato, purificação, iluminação e mistagogia, isso é para adultos, não é para criança, tá? Então, esse itinerário catecumenal, como previsto no RICA, é para adultos, tanto é que se chama Ritual da Iniciação Cristã de Adultos. Ele até traz, lá no 5º capítulo, se eu não me engano, a parte direcionada para crianças. Só que se a gente for pegar o documento 107, Iniciação à Vida Cristã, ele vai falar de uma catequese de inspiração catecumenal. E é isso que eu acho que a gente tem que adotar para as nossas crianças. Para os adultos, catecúmenos, de preferência, nós vamos ter esses 4 degraus bonitinhos, né, como prevê lá no RICA. Agora, para as crianças, não necessariamente eu preciso ter isso. Porque o tempo da mistagogia é importante lá na igreja primitiva por causa da disciplina do arcano. Uma vez que eu não tenho mais o sigilo dos ritos, tem sentido eu guardar a mistagogia só para a última etapa? Basta ligar a televisão, tem missa toda hora, né? Qualquer pessoa pode entrar na igreja e ver o rito do batismo. Então, por isso que eu disse, nós vamos lá no tempo da mistagogia, vamos pensar o método mistagógico e a gente pode trazer esse método mistagógico para todo o itinerário. Então, eu começo com os menorzinhos, com essa sensibilização dos sinais, água, luz, fogo, óleos, ramos, as cinzas, o coroador de vento, até chegar numa mistagogia próxima da celebração dos sacramentos. Por exemplo, né, para a primeira comunhão. Eu acho muito interessante, o meu amigo Márcio Almeida, ele até que me deu essa dica, ele fazia com os catequizandos dele, antes da primeira comunhão, uma oficina do pão. O que é isso? Ele pegava farinha e água, levava as crianças, né, para a sala e massava um pão ázimo.
e ele mostrava de onde vinha a hóstia. Então ele explicava o que era o pão asmo, que era um pão sem fermento, então as crianças punham a mão na farinha, amassavam, e aí ele fazia o pão, assava, aí depois as crianças comiam esse pão, né? E aí ele diz, só que isso vai ficar duro, e etc., estraga, tal. Então a igreja fez essas hóstias, que é uma maneira de ficar mais fácil para consumir, etc., etc. Então essa hóstia, na verdade, é isso, é esse pão. Porque para as nossas crianças, elas têm dificuldade de enxergar que a hóstia é pão, né? Porque não tem gosto de pão, não tem cara de pão. Então, com uma catequese mistagógica, a gente resolveria isso. E com isso, e aí eu já falo para vocês, catequistas, né, não teria necessidade mais da gente ficar entrando com aquele pão na preparação das oferendas. Este pão não existe, pelo amor de Deus, né? A hóstia já é pão, né? A preparação das oferendas, o que é? Levar até o altar aquilo que vai ser consagrado. Pão e vinho. Qual pão que eu vou consagrar? São as hóstias, as partículas? Eu levo isso. Qual vinho? Aquele que está no cálice, aquele que está na galheta, então eu levo isso. Para que eu levo aquele pão bonito da padaria? Serve para quê? Se eu estou levando aquele pão, significa que eu não acredito que as hóstias são pão. Então aí nós temos um problema na nossa matéria, no formato, né? Mas aí eu deixo para Dom José e os bispos resolverem, né? Mas se a gente tem uma catequese mistagógica e a gente faz o nosso povo entender que a hóstia é pão, que pode mastigar, que pode morder, que não vai sair sangue, que se colar no céu da boca não está em pecado mortal, igual tinha, né, no segundo milênio essa mentalidade. Então a catequese mistagógica nos ajuda também a compreender a nossa liturgia e a gente celebrar melhor. Né? Deixa o pão da padaria para tomar café depois, né? Convida o padre na sacristia, que às vezes não dá tempo, né? Padre, olha, eu trouxe um pãozinho aqui para a gente comer depois da missa, entre uma missa e outra. Tá bom? E nada de dar pãozinho para a criança, que isso também não é mistagógico, tá? Porque eu fico imaginando assim, a criança está com 3, 4, 5 aninhos, come aquele pãozinho. É uma delícia. Aí ela faz primeira comunhão, vai comer aquela hóstia que não tem gosto. Aí ele vai falar, nossa, fiz primeira comunhão para comer isso, eu preferia aquele outro pão. Né? Era preferível não ter a primeira Eucaristia e comer aquele pão que é mais gostoso do que esse. Né? Então, eu acho que também isso não ajuda, né? A gente precisa criar nas crianças essa expectativa, essa vontade. Se a gente dá o pão antes, a gente acabou com a mistagogia, acabou com essa ansiedade, com essa espera, né? A Carmen Lima está perguntando se existe um livro do senhor com todas essas ideias que o senhor falou hoje para as crianças, direcionado para as crianças. Existe sim. Uma coleção que chama O Caminho, que foi publicado pela editora Vozes, com 7 etapas, onde a gente pega a catequese de Eucaristia, perseverança, crisma, e junta em 7 etapas, onde ele vai começar a catequese ali de 7 para 8 anos, já alfabetizado, e vai terminar com 14 e 15. Então a gente não dá esse intervalo da Eucaristia para o crisma, né? Não, cada ano vai ter como um degrauzinho mesmo. Então, por isso que eu falava de uma catequese de inspiração catecumenal, é pegar aquelas 4 etapas, a lógica gradativa, gradual, e nós, então, juntamos tudo aquilo que a gente fazia separado num único itinerário, como uma escadinha mesmo. Eu acho que esse é o segredo da iniciação à vida cristã. Depois tem também, nessa mesma coleção, um subsídio para a catequese batismal. Então, as equipes de batismo, a gente propõe ali, nessa inspiração catecumenal, 4 etapas, começando com uma catequese no ventre, até uma catequese pós-batismo, porque a gente tem uma lacuna entre o batismo e a entrada na catequese, né? Geralmente 6, 7 anos. O que fazer aí? Então a gente dá também algumas sugestões numa catequese batismal, para a gente substituir aqueles cursinhos de batismo. E vamos lançar agora, no final do mês de fevereiro, um subsídio para a catequese de adultos. Aí sim, um itinerário catecumenal, como previsto no RICA, para catecúmenos e catequizandos. Catecúmenos são os não batizados, e os catequizandos são aqueles que já foram batizados na infância, mas por algum motivo acabaram não concluindo a sua iniciação. E esse livro, eu tenho a alegria de dizer que foi apresentado por Dom Odilo, né? Então, Dom Odilo, porque foi uma experiência que nasceu aqui na região Belém, em algumas paróquias que nós fizemos essa experiência, e nasce, então, essa catequese de adultos, e o Dom Odilo, então, aprovou a publicação e faz a apresentação para nós. Então, tá para sair já, e aí, então, a gente tem toda a coleção. Depois vocês podem olhar a coleção para se inspirar aí na paróquia de vocês. Tem muitas perguntas
sobre o material desta live, né? Onde estaria disponível, se tem o material disponível, mas eu sei que o senhor tem um livro muito baseado, né? E eu acho que seria interessante também falar desse livro, que é muito bom, como eu falei para o senhor antes. A Juliana falou que já tem um livro que está todo riscado, né, Ju? Então, eu já até falei dele, é esse livro aqui, Catequese e Liturgia na Iniciação Cristã. Então, tudo que eu falei para vocês está no primeiro capítulo dele, né? E aí, o segundo capítulo eu vou trabalhar o que é rito, o que é símbolo, né? E depois o terceiro capítulo são essas sugestões para a catequese. Então, Catequese e Liturgia na Iniciação Cristã, vocês vão ter todo o embasamento, bibliografia, né, sobre isso. Então, fica a sugestão, ficarei feliz de poder colaborar na formação de vocês. A dica é boa. A Márcia Castro falou que era isto que eu queria saber. A catequese de adultos para o Crisma seria igual? Quando nós falamos em itinerário catecumenal, significa que nós vamos pegar aqueles 4 tempos e 3 etapas previsto pelo RICA e vamos propor, né, o itinerário catequético e litúrgico com rito de admissão, entregas e etc. Nós podemos ter uma catequese, né, podemos pegar, porque o capítulo 4 do RICA vai dizer isso, né, que aqueles que já foram batizados e por algum motivo não concluíram, né, a iniciação, ele vai dizer que eles podem trilhar esses 4 etapas, esse itinerário catecumenal, só que para eles vai ser um itinerário de inspiração catecumenal. Por quê? Porque enquanto para os catecúmenos eu vou fazer o rito de admissão, o rito de eleição, e na vigília pascal eles vão receber os 3 sacramentos de uma vez, para o catequizando, ou seja, aquele que já é batizado, eu vou ter o mesmo itinerário catequético, mas eu vou precisar adaptar às celebrações. Por exemplo, eu não posso fazer rito de admissão com quem já é batizado. Por quê? Porque ele já é cristão, ele já é admitido. Eu não posso fazer rito de eleição com quem já é batizado, porque ele já é eleito. Não tem sentido, eu estaria negando o seu batismo, né? Então nós vamos adaptar, por exemplo, por que eu não posso fazer os escrutínios com quem já é batizado? Porque o escrutínio é um rito de purificação para aqueles que serão batizados. Ora, quem já é batizado, qual que é o rito de purificação que tem dentro da igreja? É o sacramento da reconciliação. Então, quem já é batizado vai se confessar antes, né? Já quem é catecúmeno não pode se confessar, uma vez que o batismo apaga os pecados, né? Então, nós precisamos ter isso. Então, é claro, o itinerário catecumenal, partindo do itinerário catecumenal, nós vamos adequar para quem já é batizado. E aí, tanto primeiro Eucaristia ou Crisma, o processo é o mesmo, né? Então, podemos ter um ano e pouquinho de catequese, né? A única diferença é que, no final, na vigília pascal, quem é catecúmeno vai receber os 3 sacramentos da iniciação. Quem só é batizado vai receber o Crisma e a Eucaristia. Quem só já recebeu a Eucaristia vai receber só o Crisma. Aí é indiferente, né? Lembrando, né, que o RICA diz que os catecúmenos devem receber os 3 sacramentos de uma vez. Então, adultos, a gente não separa sacramentos. Eles devem receber os 3 sacramentos de uma vez. E para aqueles que já são catequizandos, podem pedir para o bispo. Tenho certeza que o padre, né, chegar lá para Dom José e falar: Dom José, olha, tenho aqui uma turma de 15 catequizandos de adulto, né? 3 não são batizados, são catecúmenos, os demais já têm batismo. Posso, na vigília pascal, dar o crisma para todos eles? Eu tenho certeza que os bispos autorizam, né? Não tem problema. E aí o próprio padre, na vigília pascal, pode batizar, uma vez que o RICA diz que é louvável, né, que se caminharam juntos ali, catecúmenos e catequizandos no mesmo processo, que eles também recebam os sacramentos na mesma celebração. Tem muita gente falando que é muito legal um livro para catequese de adultos, ó, Maria Lene, coisa boa, padre, um livro para catequese de adultos. Tem muitos, todo mundo na fila, já esperando esse livro, a Cida Cico, aí a Cida Godoy. Deus quiser, sabe. Estamos ansiosos. A Cristiane Adorno, ela fez uma pergunta sobre, acredito que ela seja catequista da Pastoral do Batismo, que é uma pergunta básica, todas têm. Padre, no crisma de adultos as pessoas vão por escolha, por vontade própria.
No batismo, as famílias cumprem um compromisso. Como comprometer essas famílias para, depois de batizar as crianças, como estimular essas famílias? Como mantê-las na igreja, né? É um grande desafio que nós temos, né? Por quê? Porque dar o sacramento é muito fácil, né? Então, aqui na paróquia, todo mês a gente tem 10, 15, 20 batizados, né? E como fazer? Então, essa sacramentalização é muito fácil. E é aqui que vem a iniciação à vida cristã, né? A iniciação à vida cristã vai dizer assim: vamos aproveitar a oportunidade que os pais ainda estão batizando os filhos, porque isso tem diminuído, a gente viu pelo censo, né, que o sínodo arquidiocesano fez, né, que tem diminuído o número de batizados, né? Então, vamos aproveitar que os pais ainda estão trazendo as crianças para batizar, e vamos aproveitar que elas estão vindo, e vamos propor uma catequese batismal. É claro que muitos só querem a celebração e ir embora, mas se a gente senta com eles antes e propõe um itinerário, e ela entende aquele itinerário, que não é só o curso pelo curso, mas é uma caminhada onde ela vai conhecer mais a fé e etc., a grande maioria apoia. E é então que a gente vai lá no RICA, pega aqueles 4 tempos e 3 etapas. Então, por exemplo, pré-catecumenato. Ora, nós não podemos fazer um pré-catecumenato com esses pais que pedem o batismo? Então, por exemplo, ela chega lá na secretaria e diz, quero batizar meu filho. Geralmente, o que a secretária faz? Olha, o batismo é tal dia, tem que fazer o curso, tem que trazer esses documentos. A gente não senta e não pergunta por que você quer tal. Eu sei que a secretaria é o lugar de referência, né? Mas a gente não tem uma pastoral do batismo? Vamos pensar numa catequese batismal? Então vamos preparar a nossa celebração do batismo. A pessoa vai lá na secretaria e diz, quero batizar meu filho. Fala, que bom, deixa seus dados, seu contato, a pastoral do batismo vai entrar em contato com você. Aí a pastoral do batismo entra em contato e diz, Thiago, você esteve aqui na paróquia São José, né? A Renata me disse que você quer batizar seu filho, né? Podemos marcar um dia para a gente conversar, tal. E aí a gente marca, pode ir lá na casa da pessoa, ou pode vir aqui na igreja, aí pelo menos 2 pessoas da pastoral do batismo vai sentar e vai conhecer. Quem são vocês? De onde vocês são? Por que vocês querem batizar? Já escolheram o padrinho? Vai conhecer a história dela. Depois de conhecer a história, propõe um itinerário de acordo com a realidade dela. Olha, o batismo é isso, né? O papel do padrinho é esse, o papel dos pais é esse. Vocês querem, de fato, que seu filho se torne cristão? E aí você faz um querigma, né? um querigma, um anúncio ali do que é o batismo. E propõe, né? Olha, é um compromisso. E aí propõe, olha, então podemos fazer 3 encontros, 4 encontros, são grandes catequeses, né? E aí a CNBB tem um material que pode fazer essas catequeses na casa, ou no nosso livro a gente propõe que seja feito na igreja em 3 grandes catequeses, né, trabalhando aí o sentido teológico, pastoral e litúrgico. A gente pode trabalhar uma mistagogia do batismo, né, e combinar com os pais, dos pais trazer a criança com uma roupinha qualquer, e na hora do batismo tira a roupinha, faz a unção, o padre joga água na cabeça, deixa escorrer por todo o corpo, porque o ritual vai dizer isso, que a forma ordinária de se batizar é por imersão, né, mergulhando total ou parcial a criança, ou segurando a criança, deixando escorrer água sobre todo o corpo, ou só jogando água na cabeça. Ou seja, a última, aquilo que deveria ser a exceção, se tornou regra nas nossas igrejas, né? Isso mostra que a gente não conhece o nosso rito. Então vamos lá no ritual, né? E então, eu sei que nós não temos fontes batismais na maioria das nossas paróquias, então não dá para fazer batismo por imersão. Mas podemos, segura a criança ali, o padre vem com um jarro de água morninha, deixa escorrer, e aí você vai explicar o sentido de lavar, de purificar, de morrer para o homem velho e etc. E aí depois tem o rito da veste branca, e você entrega a veste. Olha que lindo. Olha como a liturgia comunica. Por que tem o rito da entrega da veste branca? Para mostrar materialmente aquilo que aconteceu espiritualmente na vida da criança. Então ela chegou de um jeito e saiu de outro. Ela chegou pagã e está saindo cristã. Ela chegou criatura e está saindo filha de Deus. E ela chegar de um jeito, com uma roupa embora com outra, mostra essa mudança espiritual que aconteceu na vida dela, né? Então, hoje a gente fala muito da veste branca, né?
todos nós estamos vestidos de branco agora. Né? Por quê? Porque a veste do batismo é a veste espiritual. Né? Então, por que os leigos podem usar túnica branca? Porque é a veste do batismo. Ou seja, você não tem o padre, quando vai ordenar, ele já entra com uma túnica branca. Não tem um rito de entrega da túnica branca. Por quê? De onde que vem essa túnica branca? É a veste do batismo. Né? É a veste que foi lavada e alvejada no sangue do Cordeiro. Depois ele vai receber só aquilo que é próprio do seu ministério. Né? Então a gente precisa recuperar essas coisas. Né? Então, se a gente propõe uma catequese dessa, né, aí suponhamos, o RICA, ele prevê os introdutores. Ora, quem são os introdutores? Né, na catequese de adultos? Na catequese infantil são os próprios pais. Como trabalhar os pais introdutores? E aí você pega a questão do batismo. Nós não podemos propor um introdutor, né, para acompanhar esses pais? Então, por exemplo, se a gente começar uma catequese durante a gestação, designe um casal da paróquia para ir lá fazer os encontros uma vez por mês durante a gestação. Depois, para as grandes catequeses, né, esses padrinhos, né, ou esses introdutores, vão fazer esse meio de campo ali com eles, né, porque na maioria das vezes a pessoa vem, vocês têm que vir na igreja, tal, aí eles veem, batizou hoje, aí a semana que vem a esposa diz para o marido, amor, vamos na missa, né, o padre, a gente foi tão bem acolhido no batizado do nosso filho, aí ele chega no domingo seguinte para a missa, ele é só mais um no meio de todo mundo. Já pensou se eu tenho um introdutor que vai ligar, olha, né, vocês descansaram da celebração do batismo semana passada, vamos na missa, semana tem missa, vamos. E aí chegar na igreja e ter alguém lá na porta esperando ele, né? Olha, tem uma série de coisas. Então a iniciação à vida cristã e o método mistagógico nos ilumina muito na nossa prática pastoral. Só que para isso a gente tem que superar essa catequese de sacramentalização, né? Não só dar o sacramento, mas também dar oportunidade para que estes que pedem o batismo sejam introduzidos, né, na vida da igreja. Porque a gente fala que as pessoas só buscam o batismo, mas também a gente não oferece nada de concreto para eles, né? Padre, foram tantas perguntas, a gente acabou estourando o tempo das perguntas. Eu estou colocando o livro, o nome do livro, que é baseado, né, que tem o primeiro capítulo daqui da nossa live, e a gente vai indo para os momentos finais, né, da oração. Vou deixar aqui, deixa eu tirar até o banner para o senhor, para a gente continuar. Então, tá bom. Então, vamos para a nossa oração final. Eu propus que nós fizéssemos já para valorizar a liturgia, uma vez que nós falamos da mistagogia, nós temos uma oração que é própria da igreja, que é a liturgia das horas, que não só os padres, o bispo, os religiosos são convidados a rezar, mas todo batizado. E nós temos, dentro das horas, né, a oração das completas, que é a oração que a gente reza antes de dormir. Então, nós vamos rezar agora, um pouco mais resumido, né, as completas do dia de hoje, e no final, então, Dom José vai dar a bênção para nós. Então, vamos rezar. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Todos podemos rezar juntos o hino. Ó Cristo, dia e esplendor, na treva o oculto aclarais. Sois luz da luz, nós o cremos, luz aos fiéis anunciais. Guardai-nos, Deus, nesta noite, velai do céu nosso sono. Em vós, na paz, descansemos em um tranquilo abandono. Se os olhos pesam de sono, vele fiel nossa mente. A vossa destra proteja quem vos amou fielmente. Defensor nosso, atendei-nos, freai os planos malvados. No bem guiai vossos servos, com vosso sangue comprados. Ó Cristo, Rei piedoso, a vós e ao Pai toda a glória, com o Espírito Santo, eterna honra e vitória. E nós vamos agora meditar o Salmo 30. Nós vamos antes rezar a antífona. Ó Senhor, sede minha proteção, um abrigo bem seguro que me salva. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente.
porque sois justo. Defendei-me e libertai-me. Inclinai o vosso ouvido para mim. Apressai-vos, ó Senhor, e socorrei-me. Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve. Sim, sois vós a minha rocha e fortaleza. Por vossa honra, orientai-me e conduzi-me. Retirai-me desta rede traiçoeira, porque sois o meu refúgio protetor. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Senhor, sede a minha proteção, um abrigo bem seguro que me salva. Nós vamos agora ouvir a leitura breve do livro de Efésios. Não pequeis, que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento, não vos exponhais ao diabo. Podemos, num minutinho, refletir essa leitura. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Vós sois o Deus fiel que salvastes vosso povo. Eu entrego o meu espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. E nós vamos agora fazer o Cântico de Simeão, esse cântico que foi proclamado no Evangelho de ontem, quando nós celebramos a festa da apresentação do Senhor. É esse cântico que Simeão fez quando vê o menino Jesus no templo, que nós rezamos na liturgia das horas, todas as noites antes de dormir. Vamos antes fazer a nossa antífona. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo, nosso corpo repouse em sua paz. Deixai agora o vosso servo ir em paz, conforme prometestes, ó Senhor. Pois meus olhos viram vossa salvação, que preparastes ante a face das nações. Uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel, o vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos, nossa mente vigie com Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Oremos. Senhor Jesus Cristo, manso e humilde de coração, que tornais leve o fardo e suave o jugo dos que vos seguem, acolhei os propósitos e trabalhos deste dia e concedei-nos um repouso tranquilo, para amanhã vos servirmos com maior generosidade. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Então, José, por favor, nos dê a bênção para que possamos repousar e amanhã estarmos dispostos para continuarmos a nossa missão e também a nossa semana de catequese. Então, concluindo esta noite, concluindo esta oração, nós vamos pedir hoje a intenção de São Brás. E é costume, na devoção popular, receber essa bênção colocando vela na garganta. Como nós não temos vela, podemos colocar nossas mãos, tocar a nossa garganta, sobretudo porque nós, como catequistas, temos que ter a garganta sabia, perfeita, para que nós possamos proclamar, falar daquilo que é necessário para os nossos catequizandos. Então, peçamos a bênção por intercessão de São Brás. Por intercessão de São Brás, bispo e mártir, livra-te, Deus, do mal da garganta e de qualquer outra doença. E os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite para todos vocês. Obrigado. Boa noite. Amanhã, lembrando que amanhã
A live vai ser com o Padre Geraldo Raimundo, sobre o Senhor está contigo, o tema, espiritualidade do catequista, vida pessoal, familiar e comunitária. Amanhã, em todas as páginas do Facebook, de todas as regiões, e no Facebook da Arquidiocese, às 8 horas. A gente vê vocês amanhã. Até amanhã, gente. Até amanhã, Padre. Até amanhã, Dom José. Foi uma alegria estar com vocês essa noite. Obrigado a todos. Deus abençoe. Grande abraço, Dom José. Obrigado.